Meus amores, vamos continuar então com a nossa aula. Vamos trabalhar ciências e hoje tem jogo da memória. Você se prepare para jogar em família. Vou dar as explicações para você conseguir recortar as cartas e colocá-las na ordem correta, certo? Conhecendo aí algumas características dos animais que nós estamos estudando nesta unidade. Então vamos lá. Você vai pegar o seu livro de Ciências 2 e você vai abrir a página 46, certo? Hoje nós vamos trabalhar até a página 40, até a página 50, viu? Nós vamos até a página 50, que é o jogo da memória, finalizando aí com o jogo da memória, certo? Então vamos lá, que eu vou compartilhar a tela. Então nós vamos ver animais que se transformam e vamos aprender um pouco mais, certo? Estratégias diferentes para se reproduzir, ok, crianças? Os animais possuem duas estratégias para reprodução. Duas estratégias, duas maneiras. A primeira delas se concentra na quantidade de filhotes gerados. São fêmeas que dão muitos filhotes, certo? Nesse caso, os animais produzem muitos gametas, muitos filhotes. Mas elas não gastam energia cuidando dos filhotes. Deixa a ninhada resolver sozinha, certo? Eles vão crescendo e se desenvolvendo. Os melhores e mais fortes sobrevivem. Os mais fraquinhos acabam sendo eliminados pelo próprio grupo. Dessa forma, muitos deles morrem e poucos conseguem sobreviver até se tornarem adultos, porque a mãe não cuida. A mãe tem muitos filhotes, então ela deixa, certo? Que é o caso dos ratos, certo? Dos coelhos, hamster, né, que dá bastante filhotinho. Outra estratégia concentra-se na sobrevivência dos filhotes, no cuidado depois do parto. Então a mãe cuida, fica perto, amamenta, ensina as coisas, vai introduzindo outros alimentos, certo? Que é o caso do ser humano, da vaca, por exemplo, das cadelas, certo? De animais que dão poucos filhotes e que cuidam desses filhotes até eles atingirem uma certa idade. Depois, eles conseguem sozinhos. Então, aos poucos, assim poucos filhotes são gerados, mas eles são protegidos e nutridos pelos pais, a mãe e o pai, o que aumenta muito a chance de sobrevivência até ficar com a idade adulta. Então, ficou claro? Dois tipos de reprodução: aqueles que se reproduzem em muita quantidade, mas não cuidam dos filhotes, então muitos morrem, porque eles vão sobrevivendo sozinhos depois do parto, e aqueles que dão poucos filhotes, mas que são cuidados depois do parto. A mãe cuida, o pai cuida, amamenta, cerca, tira do perigo, certo? Evita os predadores. Então, cuida até uma certa idade e eles têm chance, muita chance de chegar à idade adulta. Ficou claro? Veja bem, dos animais que você conhece e que estudamos, exemplifique no próprio livro. Você não vai pegar o caderno, tá? Você vai exemplificar no próprio livro, porque é seu material de estudo. Você vai exemplificar animais que se concentram na quantidade de filhotes, que não cuidam deles depois que nascem, e na, na gestação e no parto, que são poucos filhotes e que se concentram no cuidado com eles. Então, veja bem, você vai fazer do jeito que eu fiz aqui no livro. Você vai sublinhar quantidade de filhotes, olha aqui, ó. Sublinhar a quantidade de filhotes, vai puxar uma setinha e vai escrever aqui alguns exemplos. Os ratos, sapos, peixes e outros. Então, aqui eu dei 3 exemplos de animais que
têm muitos filhotes, mas não cuidam deles depois do parto. Depois você vai sublinhar cuidados dos pais com os filhotes. Aqui eu coloquei os seres humanos, elefantes, rinocerontes, vacas, mas poderia colocar gata, cadela e assim por diante. Porque eles têm poucos filhotes e cuidam dos filhotes até uma certa idade, certo? No seu próprio livro, você vai fazer dessa forma que a professora fez aqui. Bom, a lontra é um animal com fecundação dentro do corpo da mãe. Vivípara, tem uma característica interessante da sua reprodução. Veja bem a estratégia que ela usa para que o filhote tenha sucesso no parto, certo? Que viva e sobreviva aos riscos aí de seu desenvolvimento. Veja bem, ao contrário da maior parte dos outros animais, a lontra não engravida logo após a fecundação. Ela não engravida. E o filhote começa a se desenvolver quando as condições do ambiente forem adequadas. Por exemplo, quando a mãe encontra bastante alimento, o filhote se desenvolve. Se ela não encontra alimento, ele não morre, mas para o seu desenvolvimento. Então, essa característica ajuda ou prejudica na reprodução das lontras? Essa característica de dela só ter filhote quando o ambiente é propício para alimentação, para cuidado e proteção. O que você acha? A estratégia que ela usa é para cuidar dos filhotes, certo? Pois a mãe espera a condição ambiental, do ambiente, do lugar onde ela está, favorável para se reproduzir. Se for um lugar onde não tem alimento, onde tem muitos predadores, onde não tem condições de cuidado e nem de aconchegar esse filhote, ela não se reproduz. Olha para você ver, ela não se reproduz. Então, ela evita esse contato com o outro macho e não tem o filhote, até o ambiente se tornar favorável para a reprodução. Isso é o máximo, gente. Isso é a natureza perfeita, não tem explicação. É bonitinho demais. Animais que se transformam. Nós vamos falar um pouquinho da metamorfose. Animais que começam de um jeito, vão se transformando e terminam de outro jeito. Certo? O desenvolvimento deles é visível. Vamos ver. Vários tipos de animais passam por um processo chamado metamorfose. A palavra metamorfose, gente, significa mudança. Mudança de forma, certo? Exatamente isso que acontece com o corpo desses animais que transformam, que passam pela metamorfose. Começa de um jeito e termina em outro jeito. Alguns desses animais passam por grandes transformações em sua forma, desde o seu nascimento até a idade adulta, a ponto do filhote do adulto nem parecer ser do mesmo tipo de animal, da mesma espécie. Certo? Nesses casos, nós dizemos que houve a metamorfose completa. Por exemplo, a borboleta. Nós temos o ovo, depois nós temos a pupa, que é aquele casulinho, o ovo, a lagarta, depois nós temos a pupa, que é aquele casulo, e depois nós temos a borboleta. Então, se você olhar a borboleta e olhar uma lagarta, você vê que são bichinhos diferentes. Mas que se você não souber que houve uma metamorfose completa, uma transformação completa na vida da borboleta, você falaria que seriam animais de duas espécies diferentes, seres de espécies diferentes, a lagarta e a borboleta. A minha filha tem horror à lagarta e ela morre de medo de borboleta. Que ela diz que que borboleta é lagarta com asas. Eu concordo com a ideia dela, apesar de que eu não tenho medo. Mas são bichinhos que transformam no meio do caminho e viram outros seres, completamente diferentes um do outro.
Outros animais passam apenas por pequenas transformações. Então, nós dizemos, pessoal, que houve uma metamorfose incompleta. Incompleta, certo? E alguns animais que mudam significativa, que não tem mudança significativa, nem na forma, nem na estrutura do corpo. Nesse caso, o adulto é diferente dos filhotes, principalmente na capacidade de se reproduzir, certo? Tem maior tamanho e se parece ali um pouquinho com ele. Assim, dizemos que não apresentaram metamorfose no seu desenvolvimento. Quer dizer que ele começou pequenininho daquele jeito e a hora que ficou grande, continua sendo igual, porém tamanho maior. Então, ele não sofreu metamorfose, ele não sofreu mudança. Ele é um animalzinho filhote igual quando ele for adulto. O que vai diferenciar é o tamanho. Então, nós vimos 3 aspectos. Metamorfose completa, que muda completamente no desenvolvimento, parecem seres diferentes, de espécies diferentes, quando chega no processo final. Metamorfose incompleta, quando, por exemplo, pequenas transformações, certo? Sem mexer muito no animal, mas você percebe que houve uma transformaçãozinha. E a transformação sem metamorfose, que é o crescimento apenas. O filhote pequenininho e a idade adulta é igual, só que maior. Então, esses tipos de animais transformando. Agora, vamos ver separadamente. Veja bem esses 2 casos aqui, número 1, número 2 e número 3, certo? Eu tenho aqui o número 1, veja bem, número 1, são traças. Aqui, ó, elas não têm metamorfose, não tem, elas não sofrem mudança. Começa pequenininho e vai crescendo sem mudar o inseto. Não perde nada, não acrescenta nada, não muda o seu corpo físico aqui, entendeu? Não muda. Então, o que que acontece? É uma transformação sem metamorfose, sem metamorfose, sem mudança. Os barbeiros, metamorfose incompleta, certo? Incompleta. Por quê? Presta atenção. As estruturas básicas do corpo permanecem as mesmas, mas há o desenvolvimento de asas. Então, aqui ele não tem asas e aqui ele tem asas, certo? Observa aqui, ó. Aqui não tem asa, não tem asa. Começa uma asinha aqui, ele ainda é jovem, aqui ele é adulto, aqui também ele é adulto. Então, as asas modificam aí o animalzinho. Então, houve uma pequena mudança. Então, é metamorfose incompleta. A borboleta sofre todo o processo de forma completa. Ela começa o ovo, certo? Depois ela vira larva, depois ela vira pupa, que é o casulo, e depois do casulo ela se transforma na borboleta adulta, saindo de dentro do casulo uma borboleta adulta. Então, você viu aí os 3 tipos de transformação que os animais sofrem, certo? Eu quero que você escreva aqui na frente, sem metamorfose, só isso, sem metamorfose. Aqui embaixo, metamorfose incompleta dos barbeiros, aqui na frente. E a borboleta pode ser embaixo, metamorfose completa. Não precisa copiar este texto enorme aqui, certo? Isso aqui é só para o seu conhecimento, para curiosidade, ok? Não precisa copiar este texto aqui, não. Vamos para outra questão. Na folha seguinte, nós temos que indicar o que é o número 1, número 2 e o número 3. São as traças, sem metamorfose. Os barbeiros, metamorfose incompleta. E a borboleta, metamorfose completa. Você precisa observar para constatar o que é a completa, a incompleta e a sem metamorfose. Metamorfose é mudança, certo, crianças? Veja bem esse texto, segue comigo. Não perca aí a leitura que a professora está fazendo.
Podemos perceber que as traças do livro, assim como nós, humanos, não sofremos metamorfose. Apenas crescem e ficam prontas para reproduzir, certo? Cresce e fica pronta para reproduzir. Começa pequenininho, vai crescendo, 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 crescendo. Ficou maduro, ficou adulto, pode reproduzir e dar outra traça. Embora seja comum pensar que nosso corpo tenha sofrido grandes mudanças desde o nascimento, porque a gente cresce, o corpo muda, aparecem pelos, a voz muda, a pele muda, o cabelo, o jeito do rosto, tudo vai mudando. Mas não quer dizer que isso é metamorfose, certo? São crescimentos dos órgãos, transformações da estrutura e na forma do corpo. Desde que nascem, os seres humanos possuem, em geral, uma estrutura. 2 braços, 2 mãos, 2 pernas, 2 pés, um nariz e uma boca, 5 dedos em cada mão e em cada pé. Então, nós não passamos por metamorfose. Se nós passássemos por metamorfose, nós talvez perderíamos dedos ou acrescentaria dedos, certo? Mudaria desse jeito, nós seríamos um mutante. Então, nós não temos metamorfose, certo? Nosso desenvolvimento é sem metamorfose. Já os barbeiros, vemos que ocorreu uma mudança importante na forma, pois os adultos possuem asas e os jovens e os bebês não, certo? Nas borboletas ocorreu uma grande transformação. A lagarta ela é bem diferente da borboleta. Então, ela sofreu mudança, além de que ela criou asas, certo? Que depois ela voa. Então, aí explica a metamorfose completa, incompleta e sem metamorfose. Certo, crianças? Muito importante essa explicação, muito importante esse texto, tá bom? Veja bem, gente, acessa esse QR Code. Você vai conhecer aqui a metamorfose completa da borboleta. Você vai ver desde o ovo até a borboleta adulta. Então, é ovo, larva, pupa e borboleta. Você vai ver isso no desenvolvimento no vídeo, certo? Então, você acesse todo o QR Code que a professora sugere, que o livro sugere, traz para você aprender mais. Acesse. Abra no seu telefone, abra no aparelho que você tem aí à sua frente, para que você possa aprender de outra forma, visualizando. Certo, crianças? Veja bem, analise a figura, vamos ver o que ela é. Bom, eu tenho aqui uma metamorfose completa. Eu tenho aqui o ovo, a larva se desenvolvendo, virando pupa, certo? Aqui a pupa já secou, abriu e deu a borboleta. Ela saiu de lá de dentro, que se transformou numa borboleta adulta. Sobre essa situação, gente, apresentada para nós podemos afirmar que a borboleta ela é ovípara, certo? A borboleta ela vem de ovos, ok, crianças? Olha, por que que tá errado isso aqui? Ó? A borboleta sofre metamorfose incompleta? Porque ela sofre metamorfose completa e não incompleta, como está aqui. Então, essa frase está errada. As larvas das borboletas podem se reproduzir entre si? Não. Elas não se reproduzem entre si. Elas vão para a pupa e aí ela se transforma em outra borboleta e não outra larva. A única diferença entre a larva e a borboleta se refere à presença das asas? Não. Se refere à forma que elas se alimentam, a forma que elas ficam nas folhas, certo? O jeito que elas se movimentam. Então, são muitas mudanças e não só apenas a presença de asas. Certo, crianças? Veja bem, aqui o livro sugere que você faça um cartaz. Não há necessidade de você fazer um cartaz. Eu quero que você pegue uma folha, certo? E que você faça o desenho de uma metamorfose incompleta e de uma... pode ser uma ou outra, tá? Aqui é a do besouro. Aqui é a do gafanhoto. As duas são incompletas. Então, você pode usar uma folha e você pode fazer o desenho
na folha e você vai colar na beiradinha do livro. Pode ser até na página 49, pessoal, porque aqui tem um espacinho, ó. Se você quiser aproveitar esse espacinho aqui e fazer aqui, nesse espaço aqui, ó, ao lado da borboleta, que é metamorfose completa, você pode fazer nesse espaço aqui uma metamorfose incompleta. Eu estou te dando duas sugestões, a do gafanhoto, que está aqui, e a do besouro. Então, você faça os desenhos numa folha ou neste cantinho, entendeu? Que cabe o desenho. Tudo que for possível nós fazermos no livro, para evitar você, na hora do seu estudo, ter que pegar livro de ciências, caderno de dever, procurar a página, procurar a questão e estudar, tudo que nós pudermos evitar esse tipo de trabalho, nós vamos fazer no próprio livro. Então, você usa o espaço do livro. Pode ser numa folha e colar ao lado, pode ser no próprio livro desenhar menor, mas tem que fazer bem feito para você entender o desenho. Eu dei duas sugestões, você escolha uma e represente aí ao lado. Combinado? O jogo da memória. Preste atenção nas cartas que estão lá no material de apoio, certo? Essas cartas que tem o tubarão, a estrela do mar, o sapo, o mosquito, a lontra, o percevejo, a traça e o cavalo marinho. Você vai recortar essas cartas e você vai brincar em família, certo? Você vai fazer um peguinha com a sua família. Você está fazendo aula de ciências, a sua família não está. Então, você vai ganhar o jogo, certo? Você vai ganhar, porque você sabe as características dos animais. Nós estamos trabalhando desde o início deste novo capítulo. Características dos animais, como eles fazem reprodução, como eles vivem no ambiente. Então, você sabe o conteúdo. Então, você vai pegar este material, recortar e brincar de jogo da memória com seu pai, sua mãe, seus irmãos mais velhos, certo? Se não tem ninguém aí com você, você vai fazer com você mesmo. Coloque as cartas viradas para baixo e vai procurando os parzinhos, certo? Depois que você encontrou os parzinhos, você pode até colar no seu caderno de dever esta folha, certo? Você pode até colar as folhinhas, o desenho do tubarão e o sou animal ovovíparo, o desenho da estrela do mar e a característica, consigo me reproduzir sem gametas. O sapo, a característica, fecundação externa. O mosquito, a característica, tem uma metamorfose completa. A lontra, a característica, sou vivíparo. O percevejo, característica, possuo metamorfose incompleta. E a traça, característica, desenvolvo sem metamorfose. E o cavalo marinho, característica, o macho carrega os ovos em uma bolsa. Então, você está vendo que está o desenho com a característica. Desenho com a característica. Sempre assim, ó, de 2 em 2, certo? Na hora do jogo, você mistura as cartas. Na hora de colar no caderno de dever, para você estudar, põe um do lado do outro, colado um do lado do outro, certo? Para você não perder as cartas. Isso é importante para você. Combinado? Essa foi a nossa aula de ciências. Interessante ainda com o jogo para finalizar. Espero que você tenha gostado. Um beijo, beijo, beijo bem grande.